सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। त्वं भक्तियोगपरिभावितहितसरोजवाससे सुतेक्षितपथननुनातु पुंसां यद् यद् धिया तु उर्गाय विभावयति
tattadavapupanayase sadhanugrahaya Tvam bhakti yoga paribhavito hitsaro jasase Sutekshita pathanananato pungsam Yadi jad dhiyatu urgaya vibhavayati tattadavapupanayase sadhanugrahaya Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que para nos livrarmos do sentido metafórico, do sentido alegórico, nos livrarmos dessa percepção de que a realidade é uma metáfora, isso sim é fazer Haribhajana. É por isso que ele diz que nós temos que nos livrar da história, dos significados alegóricos, dos significados simbólicos. Este é o verdadeiro Haribhajana. O que é a história? Seguir os sentidos, os eventos que se seguem. E a alegoria é o sentido que nós damos a isso por dentro. Sankalpa e Vikalpa. Essas duas coisas. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse: se livrar da história, se livrar da alegoria, é o que significa fazer Haribhajana. Nós temos que nos livrar da sequência material dos fatos e da nossa interpretação mental. Nós estamos sempre ocupados com as coisas que acontecem na matéria, os fatos, os incidentes, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer no futuro. Nós estamos sempre planejando. E dessa maneira nós nos desviamos do Krishna Bhajana. O verdadeiro Krishna Bhajana é algo prático. O Krishna Bhajana é algo prático. As pessoas comuns falam, sejam práticos. E essas mesmas pessoas pensam que nós estamos falando uma filosofia falsa, mental, e eles falam para nós, sejam práticos. Vocês são filosóficos demais, mas eles não entendem que o Krishna Bhajana, na verdade, é uma coisa prática. Prabhupada costumava dizer, muitas vezes Prabhupada dizia, se eu não sou capaz de alcançar uma plataforma de neutralidade, eu não posso manter o Dharma, nem o Dharma geral. Não estou falando do Bhagavad Dharma, porque as pessoas vão assumir um partido, um grupo. As pessoas não conseguem ficar neutras. Se alguém alcança uma neutralidade em sentido verdadeiro, tal pessoa pode finalmente entender o que é o Haribhajana e o que não é. Caso contrário, as pessoas se mantêm parciais, vestindo a camisa de uma instituição, de uma sociedade, de um time, de um grupo. Então, Maharaj está citando um Vaishnava que disse, Bhaktisiddhanta, que disse que os interesses da sociedade são contrários aos interesses da Sampradaya, aos interesses da filosofia do Guru Parampara. As pessoas acham que a sociedade é mais importante, que a Sampradaya não é importante. Essa é a situação atual. E é por isso que Prabhupada disse, se eu não me torno neutro, até então, eu não posso manter nem o Dharma geral, nem a justiça comum eu posso compreender. Shri Chaitanya Charitamrita, dentro do Chaitanya Charitamrita, nós podemos encontrar este verso. Para manter a minha posição neutra, se eu precisar enfrentar ataques, problemas, eu terei que fazer isso, eu terei que enfrentá-los. Param Gurudeva Bhakti
Prajnakesha Goswami Maharaj disse: manter a minha posição neutra se eu precisar enfrentar grandes problemas, grandes adversidades. Eu devo mesmo assim manter, seguindo esta fórmula, esse Siddhanta Vichar, e tenho que mostrar um exemplo diante do mundo. Vejam, todos estão contra mim, mas mesmo assim eu não vou mudar o meu status, eu não vou mudar a minha opinião. Esse é o rigor que Bhaktivinoda Thakur deseja de nós. Nós precisamos manter simplicidade, rigorosidade para alcançar uma plataforma neutra. Essas três coisas, a neutralidade, o rigor e a sinceridade são três qualidades fundamentais dos Vaishnavas. Os Vaishnavas têm incontáveis qualidades, eles têm todas as qualidades do Senhor Supremo, à exceção de alguma qualidade especial que o Senhor Supremo reserva para si mesmo, como a criação, a manutenção, a destruição, a Rasa Lila. Nem mesmo Narayan tem as qualidades especiais que Krishna manifesta. Caso contrário, Narayana e Krishna são os mesmos. Nanda Baba, Upananda, Adinanda, todas essas grandes personalidades de Vrindavana, eles sempre se ocupavam em Krishna Seva, nós sabemos. Mas eles pensavam, Krishna é nosso filho, nosso neto. Mas agora Bhagavan Shri Krishna manifesta uma lila especial, um passatempo especial, porque hoje é Govardhana Lila. Então Nanda Baba e Yashoda Ma, todos eles arranjam diferentes preparações, cozinham bolos doces para adorar quem? Eles vão carregar tudo, grandes doces, preparações, tudo. E Krishna e Balarama manifestam uma lila excelente, um passatempo excelente. Krishna pergunta: Pai, se você não se incomoda, nós gostaríamos, se você acha que nós temos o direito de entender, você poderia nos explicar por que esse arranjo está acontecendo? Por que você está fazendo tudo isso? Por que você está fazendo esse arranjo? Então Nanda Baba diz: meu filho, veja, esses são itens que nós estamos preparando para o Indra Puja, para a adoração do Senhor Indra. O Indra Puja? Por que você está fazendo o Indra Puja? Porque ele é o rei dos planetas celestiais. E ele nos dá a chuva de maneira balanceada no nosso mundo material. E nós dependemos da cultivação de todos os vegetais e tudo. E a gente mantém as vacas. Então, se a chuva cai, então a nossa mãe, as vacas, podem ir para os campos, a grama está crescendo, então nós podemos conseguir trigo, cevada. Então é por isso que nós adoramos o Senhor Indra. Fazemos Indra Puja, Puja adoração. Então Krishna, com as mãos juntas, diz: papai, mas se você não se importa, eu gostaria de analisar quem é Indra, se existe uma suprema personalidade que controla tudo, que vai nos dar o resultado do karma, o karma fala, o fruto do karma. Se existe uma suprema personalidade, é Ele quem está dando tudo. Como é que nós podemos dizer que Indra está dando as coisas? Dessa maneira, Bhagavan Shri Krishna dá esses argumentos. Então, todas as jivas recebem os frutos do karma. Elas sofrem karma fall, fruta.
Então, dores e prazeres, o que está escrito na sua testa, na sua sorte, tudo isso está sendo controlado pelos frutos do karma, é o resultado do karma. Muitas vezes, alguns devotos falavam com Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj, tem pessoas fazendo coisas sujas. E ele respondia, eu sei o que eles estão fazendo, se eu for lá brigar com eles, nós teremos muitos problemas. Eles vão receber o fruto do karma. Então, Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj não corrigia às vezes algumas coisas. Mas Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj era muito duro. Prabhupada Bhaktisiddhanta também era muito duro. Bhaktivedanta Vamana Maharaj não era assim rigoroso, duro. Então, todos são controlados pelos frutos do karma. O que você faz, você vai receber. Mesmo no âmbito devocional. Mesmo pessoas que cometem erros dentro do âmbito devocional, eles vão receber. Então, agora Maharaj está citando o Vedanta, que depois de escutar Bhagavan Shri Krishna dizer, você deve arranjar a adoração de Giriraj Maharaj. Todos os itens que vocês estão preparando, vocês podem usar para servir Giriraj. Giriraj Seva, não para servir Indra. O que Indra pode fazer? Porque o Senhor Supremo, pessoalmente, vem ao mundo material como Giriraj. Então, ele mesmo diz, Pai, veja, as nuvens, elas são atraídas pelo cima da montanha. As nuvens vêm porque as montanhas são altas. Isso é algo científico, diz Maharaj. Dois objetos, eles têm uma relação, uma atração mútua. Então, dessa maneira, a montanha está chamando as nuvens. E ela dá a estabilidade da terra. Ontem eu expliquei isso num Bengali Katha, num Katha em bengalês. Então, Buddha é um dos outros nomes da montanha. Vocês sabem muito bem, não? Desde criança, nós sabemos que 3/4 é feito de água. Os 7 continentes são feitos de terra. E 3/4 são feitos de água. Como quando você ferve o leite, você vê um creme por cima. Essa é a nossa condição. A terra, se você cavar em profundidade, você vai encontrar água. Como a nata do leite que se forma, essa é a terra. Ela está em cima da água. E a terra atrai a terra. Porque se não houvesse não tivesse as montanhas, a terra escorregaria e iria para dentro dos oceanos. É por isso que Bhagavan Shri Krishna nos dá esses conselhos. Giriraj Maharaj, essa colina que está em Vrindavana, é quem nos abençoa, é quem chama as nuvens, e que nos dá fonte de água pura, nos dá frutas, flores, remédios, as ervas. Nós recebemos tudo da misericórdia desta linda montanha de Giriraj. Nós devemos adorar Giriraj. Giriraj ia até Nandagram. No presente ela é muito pequena, mas antigamente ela era enorme. Ela ia até o palácio do pai de Krishna, Nandagram. Então, a sombra de Giriraj, quando o sol se punha, chegava até Bhuteshwara. Ela era do tamanho de 20 quilômetros quando o sol estava por trás dela. A sombra chegava a 20 quilômetros, até Bhuteshwara. Ela era uma colina imensa, agora pela maldição de Agastya Muni, ela tem diminuído, dia a dia ela diminui. Então, quando essa montanha chegar, o comprimento também tem sido reduzido com o tempo. Está escrito no Bhagavatam que Krishna e Balarama costumavam
brincar em Giriraj. E eles corriam nessa montanha até Nandagram. Então, dessa maneira, pelo conselho de Krishna e Balarama, todos os Vrajavasis, eles decidem, sim, é muito bom. Existe um motivo pelo qual nós estamos adorando. Depois disso, eles começaram a adorar Giriraj Maharaj, fizeram Barikrama de Giriraj e tudo mais. Hoje é o dia de fazer o Giriraj Parikrama. Eles fizeram o Yagya, o Archana, as oferendas, e eles viram diretamente. Eles viram o rosto da colina. Giriraj Maharaj se manifestou. E eles viram o rosto da montanha. E eles disseram, nossa, ele parece com Krishna. E essa forma que se manifestou aceitou todas as oferendas, milhares de itens. E Giriraj foi comendo tudo. Depois de comer tudo que ele foi preparado, montanhas de alimento, ele pediu mais. É por isso que tem uma vila ali chamada Anor. Anor significa tudo, traga mais. Anor significa mais, tudo mais. Então eles viram a forma de Giriraj. Será o nosso rosto dele igual que o rosto de Krishna é igualzinho? Na verdade, Giriraj é Krishna. Então, dessa maneira, eles adoraram Govardhana, porque hoje, este dia, nós estamos tocando esse tópico. E depois disso, Indra fica muito bravo. Indra fica tão bravo que ele decide destruir Vrindavana. Que quanta audácia eles têm de interromper o meu festival. Ele não suporta, porque esses tolos decidiram adorar aquele menino que não sabe nem o que ele está falando. Então, por causa do conselho daquele moleque, o moleque era Krishna. Eles me deixaram, me ignoraram. Dessa maneira, Indra Maharaj, ele aparece, ele desce como num avião, numa Vimana. Até hoje, o lugar onde ele aterriza chama-se Barej. Vajra é o raio que ele segura na mão. Barej ground, por causa do Vajra, do raio. Vraja é Vrindavana. Vajra é o raio. Então ele invocou as chuvas da destruição do mundo, da Pralaya. E os Vrajavasis dizem, meu Deus, nós falamos que Indra ia ficar bravo. Por que você sugeriu isso, Krishna? Krishna fala, não se preocupe, ele não pode fazer nada. Eu vou levantar a colina de Maharaj, a colina de Govardhana, e vocês todos podem vir aqui por baixo, não se preocupem. Dessa maneira, Bhagavan Shri Krishna levantou Giriraj Maharaj na ponta do dedinho da mão esquerda. E hoje é o dia em que esse passatempo ocorre. E dessa maneira, todos os Vrajavasis foram protegidos. Se nós adoramos Giriraj Maharaj, Bhagavan pode nos proteger, não há dúvidas. Então, agora eu posso voltar a este ponto. Ontem eu estava discutindo como Bhagavan, como ele diz que como Paramatma, ele está dentro do coração, na forma dos diferentes chakras. Então, o último chakra é separado. Então, existem 6 chakras que ficam no corpo e o último ele é separado. O 7º chakra que fica na coroa, ele é separado. Então, Krishna vai falar para os Vrajavasis. Vejam, o mundo inteiro é como um tecido. Se você pega um tecido, tem uma trama de fios para fazer um pano. Essa é nas indústrias têxteis. Então, existem a tecelagem é feita com fios que são tramados, um sobe, um desce, e eles vão se
costurando um no outro. É assim que é feito um pano. Então, da mesma maneira, o Brahman está dentro de tudo. Então, Krishna disse que Kshetra e Kshetragya, você tem que entender que existe o campo e o conhecedor do campo. Assim como num campo de terra você pode plantar ervas, árvores, por conta da água e do sol, elas vão crescer. E isso depende da semente. Se você planta trigo, você não colhe cevada. Então, de acordo com a semente, você acha um determinado resultado. Então, similarmente, todas as divas, de acordo com as suas concepções separadas, pessoais, elas têm samskaras pessoais. Então, para receber os frutos do próprio karma, porque essas divas, elas estão numa forma só com o corpo sutil, elas não conseguiriam receber esses frutos. Elas precisam de um corpo grosseiro. Então, o samskara fica conosco quando abandonamos o corpo como um cheiro, como um perfume, como a fragrância da flor que é carregada pelo vento. Então, os samskaras compõem o karma fall, o fruto do karma. Então, quando as divas abandonam o corpo, um segundo corpo se manifesta no mundo, no astral, e depois elas vão receber de novo um corpo material. E elas vão sofrer e desfrutar de tudo que elas construíram. Então, dessa maneira, Bhagavan diz, nessa vida material, nós podemos ser comparados com... O mundo material pode ser comparado com uma árvore gigantesca. O mundo material pode ser comparado com uma árvore. O mundo material não é nada além de uma gigantesca árvore. Mas a diferença aqui é que no mundo material, as árvores, elas têm as raízes para baixo e os galhos estão para cima. O que significa ter as raízes para baixo? Significa que elas estão dentro, que os samskaras estão profundos e escondidos, e que esse enredamento, que o nosso condicionamento é amarrado, é profundo. Então nós estamos no mundo material e, de acordo com o nosso samskara, nós estamos enraizados aqui. Mas o mundo material como um todo, como na sua totalidade, todas as jivas têm seus samskaras. Então a diferença é que no mundo material, as árvores aqui vão para baixo, são enraizadas para baixo. Mas este mundo pode ser comparado com uma árvore cuja raiz está para cima, o que significa que Krishna é a fonte do mundo material. Krishna é o ponto inicial dessas raízes, e os galhos são todos os aspectos deste mundo material. Então, ontem eu estava falando como vêm os Vedas, como os Vedas aparecem. Então, na verdade, em diferentes estágios, os Vedas se manifestaram. Em primeiro lugar, os Vedas estavam dentro do meu umbigo, de maneira latente. Depois, dali, também se manifesta a flor de lótus que dá origem ao Brahma, a primeira estrela da realidade material. E depois o Brahman nasce e descobre a si mesmo. E ele vai virar o rosto manifestando quatro faces. Então, primeiro, os Vedas estão numa semente. E depois, para Pashanti, Madhyama e Vaikari. Vaikari são os Vedas pronunciados. Como nós pronunciamos as coisas? Nós comunicamos nossos sentimentos através da fala, sim? Então, os Vedas, numa forma mais madura, eles se manifestam na forma de som, mas antes eles existiam numa forma compressa, uma forma latente, comprimida, de semente. Então, primeiro, eles estão guardados na minha zona umbilical.
e depois eles chegam no coração, depois na garganta, e depois eles são pronunciados. Então, os Vedas vão sair do umbigo de Krishna, de Vishnu, de Mahavishnu, depois eles vão subindo pelo caule daquela flor, e eles vão sair pelos lábios do Brahma pronunciado. Não, então é como se houvesse uma linha transversal, né, que sai do umbigo de Vishnu, e lá em cima ela manifesta os Vedas de maneira oral, verbal, quando os Vedas são pronunciados pelo Brahma. Então, os 4 rostos do Brahma, explica o Senhor Supremo, dessas 4 faces, o Riga, o Samu, o Yaja e o Atharva, se manifestam na forma de Vaikari. O Brahma pronuncia, de som pronunciado. Dessa maneira, o Riga, o Sama, o Yaja e o Atharva. O Brahma tem quatro faces. Então, dessa maneira, nós estamos recebendo os Vedas do Brahma, originalmente de Krishna, mas através do Brahma nós ouvimos os Vedas pronunciados, depois eles serão colocados por escrito. Então, Krishna vai dizer para Uddhava, os Vedas vêm de mim. Bhagavan diz, a minha potência externa, a minha Shakti, toma a forma deste mundo material. Aqui ele vai dizer que esta árvore, que esse mundo material que pode ser comparado com uma árvore. Então, eu também me manifesto como as jivas e também me manifesto como todo o universo. Então, nós estamos dizendo que o mundo material se manifesta como uma gigantesca árvore. E essa árvore traz frutas, Pap e Punya, atividades pecaminosas e atividades piedosas, atividades positivas e negativas. Essas são as 2 frutas principais. E todas as jivas que estão aqui, elas são obrigadas a receber essas 2 frutas. Uma é o vício, é outra virtude, Papa e Punya. Então o Senhor Supremo fala para Uddhava e Uddhava fica confuso. Então primeiro Krishna vai dizer, os Vedas e eu não somos diferentes. Porque Krishna havia dito, deixe para trás o conselho dos Vedas. E Krishna vai dizer, o meu conselho é a conclusão dos Vedas, pois eu não sou diferente dos Vedas, os Vedas vêm de mim. Então se você se rende aos meus pés de lótus, não cometendo a parada, se você comete a parada, isso não pode ocorrer, você não pode receber esta bênção, tenha certeza, mas os Vedas, eles vêm de mim, os Vedas vão me adorar. Então, o primeiro passo dos Vedas explica Karma Kanda, Ayurveda, Dhanurveda, tudo vem dali. Então, preliminarmente, quando alguém alcança os Vedas, eles vão encontrar esse caminho do Karma, o Karma Kanda, que é feito pelas pessoas comuns, porque todas as almas encarnadas, elas não têm os mesmos direitos, elas não têm os mesmos deveres, elas não têm o mesmo adhikar, em sânscrito. Então, os Vedas vão te levar até mim. Então, nos Vedas está escrito que existe o Karma Kanda, que está escrito isso, então faça esse ritual, faça aquele ritual para que você alcance a tal bênção. Então, no Bhagavatam está explicado que, finalmente, para guiar as pessoas de acordo com seus direitos, então, Maharaj está contando de uma criança que não quer tomar remédio amargo. E a mãe faz uma coisa. A mãe dá um doce
E ela diz, se eu tomar medicina, esse remédio, eu vou te dar o doce. O doce quer o doce. Ela fala, não posso dar agora. Se você toma o remédio, depois disso eu dou. Antes disso eu não posso. Então é uma oferta lucrativa. A criança considera. Ele não quer tomar o remédio, mas ele toma porque ele vai receber algum presente, um fruto, um doce. Dessa maneira, a mãe, ela não quer dar dor para o menino, nem com um remédio amargo, mas ela não quer dar um doce, porque ele poderia... Crianças gostam de muito doce, eles desenvolvem, às vezes, parasitas, alguma coisa no estômago, no intestino. Então a intenção dela é só curar a criança, curar a doença. Ela não quer que ele coma coisa amarga, nem que ele coma coisas doces. Ela não está interessada em dar uma coisa nem outra. Ela tem um objetivo, curar a doença. Então, da mesma maneira, no Bhagavatam está explicado, Balanam Anushasanam. Então, para criar as crianças, uma oferta é dada, uma instrução preliminar é fornecida para as almas que estão ainda imaturas, como crianças. Então, ultimamente, por fim, os Vedas vão nos mostrar Krishna como objeto final. Os Vedas vão mostrar a mim, diz Krishna para Uddhava, eu sou o objetivo final de todas essas instruções. Então, o Karma Kanda, o caminho do karma, que é explicado preliminarmente nos Vedas, está envolvido com todas as almas, aquelas que têm anavilasa, aquelas que têm desejo pessoal e o universo material. E saiba que na forma, ele diz, eu estou lá como Paramatma dentro de todos, senão a Jiva não poderia viver. Então, as Jivas são eu também. Elas vêm do Senhor Supremo. Krishna já explica isso. Todas as almas vêm de mim. Krishna diz algo verdadeiro. Alguém poderia dizer, como que ele fala que as Jivas vêm dele? Mas, é claro, as Jivas vêm do centro do infinito. Todas as Jivas pertencem ao Senhor Supremo. Qual é o problema dessa afirmação? Elas todas vêm automaticamente de mim, mas isso não significa que nós vamos dividir Krishna em vários pedacinhos, que cada um de nós seja um pedaço, uma fração do Senhor Supremo. Eles acham que vir do Senhor Supremo significa que o Senhor se divide em micropartículas e todas as jivas juntas seriam o Senhor Supremo. Não, não é isso. Qualquer partícula de poeira dos pés de lótus do Senhor Supremo, qualquer partícula de poeira de Goloka Vrindavana em si mesma são completas, porque Goloka Vrindavana e Vaikuntha Jagat são, todos esses mundos transcendentais são Purna Jagat. Purna significa completo, são universos completos, não existe falta nem numa partícula de poeira de Goloka Vrindavana, ela é completa, ela é em si mesma infinita. Elas são Purna. E é por isso que meu Param Gurudeva Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, ele disse que quando ele era criança, um dia ele ouviu um grande acharya, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, vindo aqui na nossa vila para dar Harikatha. E eu tomei decisão e falei, ok, eu vou lá, eu vou escutá-lo, o que ele está dizendo. Ele era um companheiro eterno de Krishna. Então, Prabhupada estava dando Harikatha nessa vila de Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj. E ele fala sobre a experiência dele. Eu falei, eu fui ouvir Harikatha. E no meio tempo, eu ouvi Prabhupada Bhaktisiddhanta dizendo, eu posso sacrificar o mundo inteiro pela satisfação do Senhor Supremo. Eu posso sacrificar o mundo inteiro pela satisfação de Krishna.
Aquilo foi como uma coisa revoltante. Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj disse: como um sadhu poderia querer sacrificar o mundo? Como? Que frase pesada, que coisa... Como os políticos dizem o contrário, que nós devemos salvar o mundo, que nós temos que sacrificar Rama em nome da Índia, dizia o próprio Gandhi. Nós temos que sacrificar Rama. Eu não vou mencionar, ele era uma pessoa sem caráter. Por conta dele que a Índia está destruída. Eu não quero nomeá-lo. Nós podemos sacrificar Ramdhuni pelo país. E Madhava Goswami Maharaj disse que então a frase de Bhaktisiddhanta, depois de ter ouvido essa frase desse grande político, ele ficou confuso, ele achou revoltante o que Bhaktisiddhanta disse. Então, nós podemos sacrificar o país pelo Senhor Supremo. Esta é a fórmula de Srila Bhaktisiddhanta, mas os políticos diziam o contrário. Antes o país a Índia estava sob o controle dos britânicos, agora deste, daquele e daquele outro. Este é um mundo relativo. Não existe soluções práticas aqui. Não existem. Então Srila Keshava Goswami Maharaj disse: como que um sadhu pode falar assim, sacrificar tudo aqui por Deus? Então depois disso, ele pensou continuamente: como é possível? E ele ficou sabendo. Ele era um companheiro eterno de Prabhupada, não? Então aos poucos ele vai começar a entender. Ele tem uma posição para entender. Então esse mundo material, na verdade, é uma revelação, um reflexo pervertido do mundo transcendental. Então não existe realidade aqui. Então se você encontra algum uso para as coisas materiais, o uso dessas coisas é limitado. Então este é o mundo negativo e aquele é o mundo positivo. Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj pensa: então é por isso, porque o mundo espiritual é o verdadeiro. Ele pensa: esse nosso mundo então é um mundo negativo, nós somos um reflexo pervertido, então nós somos negativos. Se você observa a sua boca no espelho, você vai entender, não? O que você está vendo, o que você vê no espelho, não é? Mas você não sabe que existe uma inversão, uma distorção. Você está olhando para algo que não é exatamente você. Você fala: o que eu estou vestindo é o que está aparecendo. Tudo está lá, sua expressão, tudo. Mas você esquece que existe uma distorção. E qual é ela? Você está invertido. O que à esquerda está à direita. Se você vê a mão esquerda, se você move a mão direita, você vê a mão esquerda se movendo. E você tem uma inversão total ali, não? O que está de um lado vai para o outro, mas você não enxerga isso. Você olha para o espelho e fala: eu estou igual aqui, ali. É um reflexo no espelho, que não está, na verdade, garantindo uma identificação real. Então, da mesma maneira, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia: o mundo material é um reflexo pervertido do mundo transcendental. E Keshava Maharaj diz: se você coloca o zero no meio, se você coloca um ponto e diz que aquele ponto é o zero, e se você escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você vai para frente. Então, esses 9 dígitos vão compor todos os números existentes. Se os 9 dígitos não existissem, nós não teríamos as centenas, os milhares, os milhões. Então, se você for numa linha indo para a direita, escrevendo 1, 2, 3, 4, 5, se você for para o outro lado, se você subir na direção da direita, o valor vai aumentando. O 2 é maior que o 1, o 3 é maior que o 2, o 4 é maior que o 3, e por aí você vai. Se você coloca 0 no meio e você vai para o outro lado, você vai ter menos 1, menos 2, menos 4, menos 5. Então lá ocorre o contrário. Menos 1 é maior do que menos 2.
Menos 2 é maior do que menos 3. Então, menos 100 mil, mesmo assim, parece um número enorme, mas ele é muito menor do que menos 1. Então, Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, pela misericórdia de Prabhupada, conseguiu entender. Da mesma maneira, no mundo material, o que quer que seja valioso nesse mundo material, o que quer que seja valioso, as grandes personalidades que você pode encontrar, o presidente dos Estados Unidos, por exemplo. Mas você não poderia dar um título eterno para ele. Prático, nesse caso, disse Maharaj, significaria eterno. Então, por exemplo, vamos citar o rei de Tripura. Raja Manikavad. Ele era um Vaishnava e Prabhupada, quando era um estudante, ele ensinava os filhos do rei de Tripura. Prabhupada, quando ele ainda era Bimala Prachada, um jovem menino com o nome que ele recebeu do seu pai, Bhaktivinoda Thakur, ele era professor dos filhos dos reis de Tripura. Eles tinham uma imensa biblioteca e Prabhupada leu tudo que pôde ali dentro. Ele era o preceptor dos meninos. Eu posso mostrar esses livros que eu tenho, que são muito antigos, de 80 anos atrás. Eles escreviam nas linhas Shri, 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 rei tal de tal. Ele era decorado com infinitos Shris. Então eles depois escreviam aquele que era decorado com os infinitos Shris, era o rei tal de tal. Mas Prabhupada diz, na verdade, Rupa e Sanatana são decorados com, os Goswamis são decorados com infinitos Shris, com infinito poder espiritual. Shri, o que significa? Resplandecente, esplendoroso. Shri significa maravilhoso, ou lindo, maravilhoso nesse sentido. Mas Shri também tem um significado eterno, né? Aquele que tem eternidade, aquele que tem beleza eterna. Se você dissesse que Prabhupada Bhaktisiddhanta estava decorado com Ananta Shri, com infinitas sílabas Shri, né? Maravilhoso, 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 isso sim seria correto, não um rei material. Mas então Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj começou a entender. Esse mundo material é negativo, então é por isso que quanto mais coisas tem aqui, menos elas valem em comparação a Deus, que é eterno e positivo. Então Prabhupada disse muitas vezes que o universo material não é totalmente falso. Mahaprabhu explicou isso para Sanatana. Este mundo material não é totalmente falso, ele é instável. E os sábios, eles vão dizer, ele é comparável a um sonho, mas ele não é exatamente igual à concepção dos Mayavadis. Os Mayavadis dizem que ele é totalmente um sonho. Não, ele é comparável a um sonho. É uma diferença nisso. Mahaprabhu disse, nós temos um uso, existe um uso para a matéria. A matéria pode nos dar oportunidades para fazer muitas coisas, dentre as quais Bhakti. Então, o mundo é material e instável, mas ele não é totalmente falso. Então, de acordo com o cálculo do Vedanta, nós encontramos que nós estamos dentro de um reflexo pervertido do mundo transcendental. Então, se o mundo transcendental aqui se manifesta de maneira pervertida, as almas que estão condicionadas na matéria estão dentro de uma prisão, na prisão de Mahamaya. E nós estamos sendo tratados. Aqueles que não são Vaishnavas estão sendo tratados. As almas condicionadas que nascem aqui, elas estão sendo tratadas. Maya está dando como um tratamento para aqueles que estão dentro da prisão, por exemplo. Remédios. Aqueles que estão dentro da prisão, eles são punidos. Mas, infelizmente, eles não conseguem se retificar, porque eles punem o corpo e a mente material dos prisioneiros hoje em dia. Eles torturam essas pessoas
fisicamente e mentalmente, mas a alma é diferente, o samskara está lá dentro, então nós não podemos mudá-los, mesmo que o policial possa bater neles ou machucá-los, eles não conseguem ser purificados dessa maneira, porque isso não toca a ética, o comportamento, o samskara, a alma. Mas no Bhagavatam e outros shastras, nós entendemos que ouvindo a etiqueta dos gurus dos Vaishnavas, isso muda a vida das pessoas. Incontáveis casos disso acontecem. Então, as almas que são corrigidas por esse método de ouvir o Harikatha podem chegar ao mundo transcendental. Então, não é punir o corpo e a mente que retifica. Os Vaishnavas dão um tratamento para a alma. E é por isso que eles podem alcançar, inclusive, a perfeição. Então, nós podemos dizer uma coisa. Quem pode dar punição? É um sistema na nossa sociedade. Um departamento legal. Segundo o Shastra, a punição, quem pode dar punição? Quem pode dar punição, segundo o Shastra? Aqueles que estão acima de ser punido. Aquele que nunca poderia ser punido. Você não entendeu? Só pode dar punição aquele que não pode ser punido. Não é porque eu tenho uma posição e eu vou lhe dar uma punição. Eu faço erros e não vou ser punido. A mesma pessoa não pode dar punição e dizer que ela não pode ser punida, se ela merece essa punição. Isso é o que acontece no presente. Se você vai punir alguém, tenha certeza. A sua punição teria que estar acima dessa punição. Quando eu era criança, eu li a Bíblia e eu me lembro que lá está escrito que Jesus Cristo disse que uma senhora sem caráter, todos queriam bater nela. Eles queriam lapidá-la, apedrejá-la. Por que vocês vão apedrejá-la? Cristo disse. Parem. Eles dizem ela fez coisas erradas, coisas sujas. Cristo disse, ok. Quem pode bater dentro de vocês? Quem será aquele que tem a capacidade de bater nela? Se vocês não cometem nenhum pecado, se vocês estiverem completamente livres de atividades pecaminosas, vocês podem bater nela. Caso contrário, vocês não têm esse direito. Então, essa é a mesma explicação. Então, Bhagavan agora fala. Dessa maneira, Bhagavan diz que os Vedas primariamente vão falar sobre o Karma Kanda, sobre tudo isso, pela guia dos ignorantes. Então, depois disso, o Senhor Supremo disse que na forma deste mundo material, eu mesmo, todas as almas, então, por esta razão, eu expliquei, diz Krishna, nós sabemos muito bem, de acordo com o Shastra, que as jivas vêm, elas não são parte do corpo do Senhor Supremo, elas vêm de Tatastha Shakti. Então, o Senhor Supremo tem 3 energias básicas. As energias do Senhor são infinitas, mas elas podem ser divididas em 3 categorias. Energias internas, Chit Shakti, Jiv Shakti, energia marginal, e Maya Shakti, energia externa. Então, Chit Shakti manifesta o mundo transcendental. Todo o mundo transcendental é Chit Shakti. Jiva Shakti é uma energia marginal. Tatastha Shakti, a energia que fica entre o mundo espiritual e a energia que fica entre o mundo material. Tente entender. Se no presente, enquanto você está falando, se Krishna quisesse retirar todas as jivas do mundo material, ele retira Tatastha Shakti, a energia marginal. Todas as incontáveis, infinitas jivas que estão aqui dentro. Se fosse possível, se você contasse as poeiras deste mundo material, as partículas de poeira desse mundo material, isso é impossível para nós, mas
Se você considerasse que fosse possível, o número de jivas seria superior a isso. As jivas você não poderia contar. Então tente realizar isso. Se todas as jivas, na forma das árvores, dos insetos, das amebas, se Krishna retirasse todas as jivas daqui, tente realizar isso, imaginar isso por uma fração de segundo. Imagine que o Senhor Supremo está retirando todas as jivas, imediatamente, numa fração de segundo. Pá! Se Krishna tira tudo, o que você acha? O que é o resíduo? Matéria. Só a matéria sobraria. Até o coronavírus tem uma jiva, uma ameba. Se o Senhor retira tudo, o jogo acabou. Sobra só a matéria aqui. Isso que nós estamos vivendo, o samsara, é como um jogo. Você interpreta o papel do marido de alguém, ela vai interpretar a esposa. Isso é um drama, um teatro. Se Krishna retirasse todas as jivas, só a matéria ficaria aqui. O teatro acabaria, porque ninguém poderia interpretar nada. Então as jivas estão no mundo material. E o mundo material é Prakriti, a natureza. Então elas fazem uma sociedade, nós vemos este drama, essa história acontecendo. Se a matéria não te ajudasse, você não teria esse corpo. Esse corpo é como um empréstimo que você pega no banco. O seu corpo é um empréstimo, a sua casa, suas crianças. Aquilo é todos os seus parentes são como um empréstimo para interpretar uma peça de teatro. Depois, quando isso acaba, você tem que deixar tudo isso. Então imagine que todas as jivas se vão. Então o drama paralisa. As fábricas, as universidades, as brigas, os países, os organismos, tudo pararia. O mundo alcançaria uma condição estagnada, paralisada. Então qual é a técnica do Senhor Supremo? Ele mistura Tatastha Shakti com Maya Shakti. Então aí ele manifesta esses países, esses mundos, mas não tente se identificar com isso. Eu sou do Brasil, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu amo ela, eu amo ele. Isso é um teatro, deixe isso para trás. Nós só temos que amar Bhagavan Shri Krishna. Caso contrário, é impraticável. Nós não alcançamos consciência. Então, dessa maneira, o Senhor Supremo diz que Tatastha Shakti, as jivas vêm de mim. E de acordo com o Vedanta Sutra, Shaktiman Maturavesh. Então, que a energia pertence àquele que controla a energia. Eles são não diferentes. Shakti, Shaktiman. O Senhor Supremo e a sua potência são não diferentes um do outro. Essa concepção, todas as jivas realmente vêm de Krishna. Mas tenha certeza que Tatastha Shakti, não se esqueça, a posição de Tatastha Shakti seguramente não está dentro do Senhor Supremo. Tatastha Shakti, a potência das jivas marginais, elas não se manifestam dentro do Senhor Supremo. Se elas fossem de dentro do Senhor Supremo, Tatastha Shakti seria igual a Chit Shakti, ela seria uma potência eterna, nós seríamos parte do mundo transcendental. Então ela se manifesta fora, como Maya Shakti, Bahiranga Maya Shakti. Também ocorre, se manifesta fora do Senhor Supremo. Bahiranga, a potência externa, se manifesta fora dele, não dentro dele. Mas mesmo assim, ele tem tanta potência, tanta técnica, que existe diferença e não diferença entre tudo que ele manifesta. Essa é uma característica do Senhor Supremo que nós não conseguimos entender com o nosso cérebro. Tatastha Shakti está fora. E Bahiranga Shakti, a potência externa, também está fora. Mas mesmo assim, ele é ao mesmo tempo diferente e não diferente. Então, ao mesmo tempo está fora e ao mesmo tempo pertence a ele.
Achintya Beda Beda Tattva. Achintya Beda Beda Shakti, Maharaj falou agora. A potência que é igual é simultaneamente e incomprehensivelmente diferente. Então nós demos este exemplo do pote de água, que eu coloco sal na água e o sal se dissolve. Eu não vejo mais o sal. Ele está nos espaços intermoleculares da água. Então, da mesma maneira, se você tem Bhakti, se você pede, se você tem Bhakti, Giriraj se manifesta imediatamente. Se você não tem Bhakti, ele não pode se manifestar. Então, aparentemente, um objeto inanimado não pode trocar ideias com algo que está vivo. Mas praticamente nós sabemos que quando Mahaprabhu toca Giriraj, ela derrete. Quando Mahaprabhu está em cima de uma pedra, olha para Jagannatha, ela derrete. Krishna toca a flauta e as pedras derretem. Como é possível? Como é possível isso? Este secreto, esse segredo, foi revelado por Haridas Thakur. Quando Mahaprabhu e Haridas falam sobre Harinama Tattva, Mahaprabhu pergunta e Haridas responde. Mahaprabhu pergunta e Haridas responde. Dessa maneira, Mahaprabhu revela, através de Haridas, este conhecimento. Ele dá respostas perfeitas. Então, se você for... Porque Krishna também está escondido nos espaços intermoleculares interatômicos. Então, eu também estou na forma do Brahman. Ele diz. Então, a árvore do mundo material traz duas frutas, vício e virtude, papa e punya. Mas Krishna não está interessado nisso. Eu não estou interessado nisso. Eu nunca falei para fazer atividades piedosas. Você faz isso por você, pelo seu próprio interesse, para receber karma positivo. Eu nunca disse para você fazer virtude, para você acumular virtudes. Isso é uma decisão de quem quer receber frutos positivos. Eu nunca disse, faça isto ou faça aquele. Faça pecados ou faça caridade. O conselho real de Krishna é: chegue até mim. Krishna diz: eu não vou tocar os frutos do karma das jivas. O que elas fazem, elas recebem. Eu nunca disse, olha, vá fazer pecados, ou vá fazer coisas piedosas. Quem mandou? Os dois prendem você à matéria. Atividades piedosas também prendem você à matéria. Não fale sobre coisas piedosas. Existe esse conselho porque a alma não se liberta. Ela acumula karma positivo, mas ela não se liberta dessa maneira. Então, o que as almas estão fazendo? Elas estão recebendo o fruto do karma. Por tempo indeterminado, elas estão rolando dentro do samsara. Então, dessa maneira, Krishna diz, esse mundo material como um todo pode ser comparado como uma árvore. Muitas vezes eu disse, e duas frutas, uma é o pecado, outra é a virtude. Papa, pecado, punya, virtude. E diferentes tipos de desejos, de anavilas, de interesses pessoais se manifestam no coração dessas almas condicionadas, que agem como a raiz da árvore, que enraiza o ser humano dentro da matéria, o ser vivo dentro da matéria. Quanto mais você diz, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu desejo, eu posso, eu quero, mais cresce a sua raiz. E você não se move, você fica preso ao mundo material, numa posição muito amarrada. Quanto mais você deseja e realiza de coisas materiais, mais você se enraiza aqui.
Quanto mais anabilás, quanto mais desejo individual você tem, mais você está preso aqui. Como uma árvore. Você pode tirar suas raízes? Onde as raízes vão, ninguém sabe. Onde as raízes vão das árvores, você não consegue saber, elas vão longe. Não dá nem para arrancar as raízes de uma árvore, todas. É por isso que os verdadeiros inteligentes levam a vida de maneira prática, seguindo os Vaishnavas. Eles não se envolvem em muitas complicações. Eles fazem coisas simples, Harinama Sankirtana, e ganham algum dinheiro. Você precisa de dinheiro, não precisa? Sim, você trabalha com uma quantidade normal. Bhaktivinoda Thakur escreve sobre isso, mas você não lê. Artha Panchak, ele escreveu um artigo sobre quanto nós devemos ganhar, como nós devemos ganhar para manter Bhakti, mas ninguém quer ler. Bhaktivinoda Thakur fala como as jivas podem ganhar equilibrado e justa para manter o corpo. Não é, eu vou ganhar muito dinheiro e vou fazer porcarias para lá e para cá. Dinheiro é perigoso. Krishna não aceita isso. Então, quanto mais uma jiva aumenta seus desejos pessoais e anabilás, simplesmente ele age como um tolo. Ele se coloca cada vez mais enraizado na matéria. Então nós temos que ouvir Harikatha e fazer Kirtana e levar uma vida normal, de tal maneira que o nosso condicionamento diminua. O nosso condicionamento está lá, mas nós temos que nos tornar mais frouxamente enraizados na matéria, que com um empurrão a gente consiga sair. A gente tem que fazer de tal maneira que as nossas raízes diminuam, que a gente tenha um condicionamento pequeno, e que pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas a gente pode soltar esse condicionamento e voar em direção ao céu e voar por Senhor Supremo. Então, dessa maneira, Bhagavan diz, este mundo material tem 3 tipos de galhos, 3 skandhas, Sattva, Rajas e Tamas. E ele tem 5 tipos de soldados. Uma árvore tem diferentes galhos. Ela tem um galho, ele tem um tronco central. O tronco central é muito grande. Depois ela tem uma divisão. 4 ou 5 galhos grandes, mas menores do que o tronco central. E depois deles, você vai encontrar vários outros galhos. Então, o tronco central, depois tem uma divisão grossa, e depois você vai ter divisões menores. Galhos menores e cada vez menores, ramos. Então, Krishna vai falar sobre isso. Então, os 3 tipos de galhos que existem são Sattva, Rajas e Tamas. Paixão, ignorância e bondade. Então, você tem 5 skandhas, 5 tipos de ombros. Não soldados, ombros. Então, quais são esses 5? Então, esses ombros desta árvore são 5. Então, você coloca energia nos 5 sentidos e você recebe um resultado. Depois de colocar energia, você recebe um dinheiro. E aí você compra algo para os seus órgãos dos sentidos, não é assim? Então, estes 5, eles são os objetos que mantêm o mundo acontecendo. Se você analisar, se você fizer uma pesquisa filosófica, uma análise filosófica, você vai entender que existem estes 5 tipos de coisas que movimentam o mundo inteiro. Os mundos correm em relação a essas 5 coisas, esses 5 objetos de desfrute, que estão ligados aos seus 5 sentidos.
Então, o objeto pode estar ligado a um, a dois, a mais desses sentidos. Qualquer tipo de desfrute está ligado a um objeto de desfrute. Eu não estou falando de um tipo de desfrute particular. Todos eles, com o cérebro frio, você vai dizer isso aqui, eu desfruto com a visão e com o olfato, com o paladar e com o tato, ou só com a visão. E para isso, para esses objetos, nós sacrificamos a nossa vida. Alguém dá a vida para o desfrute do tato. Alguém dá a vida inteira para o desfrute da visão, ou seja, para a beleza. Oh, que pessoa bonita, que natureza bonita, que objetos lindos, que obras de arte. Raça, sabor. Há quem sacrifique a vida por coisas deliciosas. Então, nenhuma jiva vive sem sabor, sem esse desfrute. Até mesmo um lagarto, um camelo, um camaleão, um tigre, um mosquito, todos eles gostam de desfrutar do sabor de algo. As jivas estão ocupadas em desfrutar de raça, de sabor. O mosquito quer diferentes tipos de sangue novo tipo de sangue, um novo tipo de sangue. O porco quer comer novos tipos de fezes. Ele acha maravilhoso. Teve um homem em Dubai que gosta de beber vinho e gastou ele gastou 20 milhões numa única noite. Eu não sei o que ele comeu, diamantes? Um shake lá em Dubai. Isso é tanto dinheiro que esse povo tem. O que eles desfrutam? Se você calcular, o desfrute dele está conectado a esses 5 objetos dos sentidos, a 2, a 3, mas não pode estar além disso. Nenhum objeto está além dos 5 sentidos. Qualquer tipo de desfrute. Então, esses objetos dos 5 sentidos, nós sacrificamos nossa vida por eles. Então, uma vez 3 amigos brigaram para se casar com a mesma moça. 3 amigos. Eles brigam, eu quero casar com essa. O que aconteceu? Um amigo matou o outro. Um morreu, o outro foi para a prisão, o outro fugiu. E a mulher sobrou. Quem casou? Ninguém pôde se casar com ela. Essa é a Maya. Só ilusão ao redor. Que maravilha. Maya Devi faz mágica. Tadã! E a gente corre atrás de miragens. Então amanhã nós vamos discutir o resto. Que verso com qual eu comecei? Tvang bhakti yoga paribhavita hit saroj sasas Shutekshita pathanununa tapumsam Jad jad dhiyato urugaya vibhavayati Tat tad vapu pranayase sadhanu grahaya Vanchakalpatrasi vasana Patitantar. This subject matter is very complicated, but you understand